Olá, então hoje vamos falar sobre verbos, os modos e os tempos verbais. Vamos focar-nos principalmente no indicativo e no conjuntivo, ok? Que é o que os meus alunos estão a dar neste momento. Então eu habitualmente faço estes slides para os meus alunos e aproveito e coloco-os no canal. Então, pronto, os modos verbais que existem são o indicativo, o conjuntivo, o imperativo e o condicional. Eu não vou alongar muito a explicar em que situações é que se utilizam. Eu quero que vocês aprendam a conjugá-los, aprendam a reconhecê-los e aprendam a conjugá-los, ok? Principalmente a conjugar. Que se vos pedirem o pretérito imperfeito, o conjuntivo, o mais que perfeito do indicativo, que vocês consigam fazer no imediato, ok? Então vamos concentrar-nos nisso, como conjugar. Então, o indicativo, o presente, temos aqui 5 tempos. O modo é o indicativo e os tempos são o presente, pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito e futuro. Então, o presente, temos aqui uns pequenos truques para não nos esquecermos como é que isto se faz. Então, o agora é um bom truque para o presente. Agora eu canto, agora tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Não pus toda a conjugação, não tinha espaço. Pretérito perfeito. Ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantámos, com acento, eles, vós cantastes, eles cantaram. Pretérito imperfeito. Antigamente. Antigamente eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, com acento. Vós cantáveis, com acento, eles cantavam. O pretérito perfeito e o imperfeito, o nós e o vós, têm acento. Cuidado. Pretérito mais que perfeito. Este vocês vão aprender mais à frente como conjugar, como fazer. Há um truque que não engana nada, ok? Vão ficar a saber perfeitamente como conjugar o pretérito mais perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos com acento, vós cantareis com acento, eles cantaram. Está bem? Futuro, amanhã, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão, com ão, com til, a com til, ok? No pretérito perfeito e no pretérito mais perfeito, no último, no eles e no elas, não é com ão, é com am. Okay? Nada desse esse erro é gravíssimo. Conjuntivo. Temos 3 tempos. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Okay? Para os 3, há uma frase que introduz. E é um truque. Isto não é obrigatório fazer, é só uma maneira de conseguirem conjugar. É uma maneira de não se enganarem na conjugação. Então, presente. Reparem que vou iniciar a frase com um verbo no presente do indicativo. Ele espera. Presente do conjuntivo, vou iniciar com o presente do indicativo. Ele espera que. Ele espera que eu cante, ele espera que tu cantes, ele espera que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Ok? Pronto, cá está o presente do conjuntivo. Ele espera que. Pretérito imperfeito. Vou seguir a mesma lógica e vou iniciar a frase com um verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Ele esperava. Ele esperava que eu cantasse. Ele esperava que tu cantasses, que ele cantasse, que nós cantássemos, que vós cantasseis, que eles cantassem. Outra maneira de identificar o pretérito imperfeito do conjuntivo é a terminação do verbo com dois S e depois com E, com ES, mas estão ali sempre os dois S, ok? Nada de hífen SE. Isso é um erro gravíssimo. Isso ler-se-ia canta-se, não é cantasse. Pronto, nada a ver. Futuro. Amanhã se. Amanhã se eu cantar, amanhã se tu cantares, amanhã se ele cantar, ou ela, naturalmente eu não tenho estado aqui a colocar o ela, nem o você, porque eu não tenho espaço, está bem? Mas toda a gente sabe isso, é uma coisa muito antiga, não é preciso estar a rever. Ele cantar, se nós cantarmos, amanhã se vós cantardes, irregularidade, amanhã se eles cantarem, ok? Eu aqui, como escolhi o verbo cantar é regular, existe alguma irregularidade aqui no futuro do conjuntivo para verbos irregulares. Vamos já ver isso. Reparem que eu coloquei aqui o cantar no futuro do conjuntivo a vermelho. Porquê? Porque é precisamente esta conjugação é a primeira pessoa do singular do futuro do conjuntivo que eu vou utilizar para fazer o pretérito mais que perfeito do indicativo. Ou seja, eu vou pegar nesta palavrinha. Amanhã se eu cantar. Por exemplo, se for o verbo ter. Amanhã se eu tiver. O verbo ser. Amanhã se eu for. E por aí fora, eu vou pegar nesta, só no eu, os outros não interessam, é o eu que interessa. Vou pegar nesta
conjugação verbal e vou adicionar-lhe umas específicas, terminações específicas para conseguir fazer o pretérito mais que perfeito. Vamos ver isso aqui no slide seguinte. Então, amanhã se eu tiver, que é o verbo ter, amanhã se eu for, que é o verbo ser ou ir, o verbo estar, amanhã se eu estiver, o verbo comer, amanhã se eu comer. Reparem que os verbos regulares não mudam do infinitivo. Comer, comer, sonhar, amanhã se eu sonhar, o verbo amar, amanhã se eu amar, não muda, é facílimo. Mas depois temos os irregulares, há sempre irregularidades na gramática portuguesa, é uma coisa muito, muito comum. Por isso convém perceber-se bem as irregularidades, porque depois o que resta é tudo igual. São os regulares, não é? Então, o verbo vir, amanhã se eu vier, adicionando estas terminações que estão aqui, o a, as, a, amos, eis, am, não ão, ok? Vamos conseguir fazer o mais perfeito com enorme facilidade. Então, no slide seguinte, temos aqui já algumas conjugações feitas. O verbo ter seria amanhã se eu tiver, não é? Então, eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Com acento no nós e no vós, reparem. Todos eles vão ter acento no nós e no vós, só que às vezes é acento circunflexo, por vezes é acento, pronto, agudo. O verbo ser, eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Acento circunflexo no nós e no vós. Escrever, eu escrevera, tu escreveras, ele escrevera. Nós escrevéramos, vós escrevereis, eles escreveram, com acento circunflexo no nós e no vós. Pronto, é isto. Não tenho mais nada a dizer-vos. Fim. Espero que tenham gostado e que tenham percebido tudo.